Bom dia. Nesta manhã venho trazer um aviso muito importante. Chamo a atenção de vocês para esta placa. A doutrina social da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesta manhã vou contar para vocês a história que aconteceu com a doutrina social da Igreja Católica e a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A doutrina social da Igreja Católica foi fundada por Leão XIII. E essa doutrina social da Igreja Católica trouxe a lei dominical da década de 1880 a 1890 nos Estados Unidos, especificamente na região sul dos Estados Unidos da América do Norte. Essa lei dominical para que as pessoas guardassem o domingo. Nesse período, muitos adventistas foram presos, foi perseguido pela a lei dominical na década de 1880 a 1890. Porém, foi somente 10 anos de lei dominical. E por que não deu certo a doutrina social da Igreja Católica para ficar estabelecido a lei dominical? Porque faltava vir a falsa liberdade religiosa para que o mundo fosse educado. E como eles colocaram a falsa liberdade religiosa na Igreja Adventista? Fizeram no ano 1965 o Concílio do Vaticano II. No Concílio do Vaticano II foram convidadas todas as religiões para esse concílio. E a Igreja Adventista enviou 2 pastores para o Concílio do Vaticano II, levando 2 medalhas de ouro para a besta de presente. Então a besta abençoou os 2 pastores adventistas e deu para a Igreja Adventista o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa para a Igreja Adventista. E então, para ela executar o que ela recebeu do Concílio Vaticano II, a Igreja Adventista assentou na cadeira da ONU no ano 2003. E então, em 2020, no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump recebeu da Igreja Adventista, da ONU, o encargo para fazer um decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa. Então Donald Trump liberou 80 milhões de reais para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa que ele recebeu da ONU, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi através da doutrina social da Igreja Católica que houve o Concílio Vaticano II no ano 1965. E, através desse concílio, deu para a Igreja Adventista o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E, através desse departamento, os Estados Unidos da América do Norte colocou essa lei, esse decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa. E Deus tem revelado que a falsa liberdade religiosa
Esse é o decreto dominical. É a mesma doutrina social da Igreja Católica, a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, promovendo a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, que ela recebeu da Igreja Católica pela doutrina social da Igreja Católica, pelo Concílio do Vaticano II. A falsa liberdade religiosa que está colocando os 10 mandamentos nas escolas dos Estados Unidos, está colocando a Bíblia nas escolas do Brasil, Estados Unidos e do mundo. É o decreto dominical, é o sistema da imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. E agora, a besta adotou o nome de Leão XIV, mostrando que está prosseguindo com a mesma doutrina social que Leão XIII fundou. E foi a doutrina social de Leão XIII que trouxe a primeira lei dominical dos Estados Unidos na década de 1880 a 1890. E agora está no mundo inteiro promovendo a falsa liberdade religiosa. Esta lei que não se pode pregar contra a imoralidade é a falsa liberdade religiosa que eles puseram no Ministério Público Federal. Esta lei que está proibido pregar contra o espiritismo é a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista, que ela recebeu da Igreja Católica, pela doutrina social da Igreja Católica, no Concílio Vaticano II. Ela está ao comando da Igreja Católica. A Igreja Adventista promovendo as leis do Estado, fazendo as leis do Brasil, como a Lei 17.346 da Igreja Adventista. A lei que proíbe a pregação contra o espiritismo. A lei que proíbe a pregação contra a imoralidade. A lei que proíbe a pregação de mostrar para a humanidade que o líder da Igreja Católica é a besta. A lei que proíbe a pregação, declarando para o mundo inteiro que o domingo é o sinal da besta. A própria Igreja Adventista nos traiu. Ela própria trouxe o decreto dominical e está enganando os seus membros, dizendo que o decreto dominical é uma lei para obrigar os adventistas a trabalhar no sábado. E isso é mentira. O decreto dominical é a doutrina social da Igreja Católica, a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A lei para as pessoas aguardar o domingo. O sábado é o sinal de Deus. O domingo é o sinal da besta. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Por que ficar nos dois cocheados? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Se o dia do Senhor é o sábado, guarda-o. Se é o domingo, o dia do Senhor, guarda-o. Não podeis ficar em dois cocheados. Não podeis servir a dois senhores. Ou aborrecerá um, ou odiará o outro. Não podeis servir
há dois senhores. Então, vocês viram a mensagem de Deus para que você tome a sua decisão. Então, esta é a mensagem que eu tive a trazer nesta manhã. Que o sábado é o sinal de Deus e o domingo é o sinal da besta. Que a doutrina social da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o decreto dominical, o selo da besta. Então você decide de que lado você vai estar, que dia você vai guardar, o sábado e o domingo. Os adventistas que guardar os 2 dias receberá a marca da besta, porque mesmo guardando o sábado, guardando o domingo, já recebeu o sinal da besta. O sinal da besta é descansar no domingo. E portanto, todo adventista que guardar o domingo já recebeu a marca da besta. Se Mardoqueu tivesse se curvado perante Amã, não teria havido decreto contra os judeus. Se os 3 hebreus tivessem se curvado perante a imagem de Nabucodonosor, não teria sido os 3 jogados na fornalha ardente. E portanto, os adventistas promovendo a falsa liberdade religiosa para descansar no domingo, já recebeu o selo da besta. E não virá decreto para os templos adventistas, porque o decreto dominical foi os próprios templos adventistas, colocou o decreto dominical, que são essas leis que não pode mais pregar, porque agora tudo é intolerância. Se pregar que é errado, que o homem se deitar na mesma cama, então é intolerância religiosa contra os gays. Se é pregar que o espiritismo é do diabo, é intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Se pregar que o catolicismo é o sistema da besta para a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, é intolerância contra o catolicismo. Se pregar que as igrejas domingueiras, pentecostais, fazendo culto no domingo de manhã, está obedecendo a besta, o papado, é intolerância religiosa para as leis que a Igreja Adventista colocou no Estado, dizendo que está pregando contra os pentecostais. Se pregar qualquer discórdia contra o popular, está sendo contra o Estado e contra as religiões. Então, esse é o decreto dominical, essa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. Quem matou a Jesus foi os próprios judeus. E quem colocou o decreto dominical foi a nossa própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas os judeus tiveram o remanescente, a Jesus como os discípulos. Também agora está o remanescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nova liderança da Igreja Adventista, dando o aviso que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio pela a falsa liberdade religiosa. Então essa foi a mensagem. A besta de Apocalipse 13, o leão 14, a besta está furiosa, mas Cristo incorporará em seu servo, em Elias Joanã, para batalhar contra o filho da perdição. Ela quer ser leão, uma besta, mas ela não é não. Ela é o homem do pecado, o filho da perdição.